Atenção flutuante e associação livre. Essas são as regras fundamentais da psicanálise, ou ainda, como diz Freud, a única regra que nós temos como tratamento da psicanálise é a associação livre de ideias. Mas o que isso quer dizer? Bom, é incrível na realidade o quanto que muitos formadores, da psicanálise se esquecem, o que significa a regra fundamental, ou ainda de que depende, a regra fundamental para que de que depende, a regra fundamental para que ela possa funcionar. O analista ele está sempre operando, o Freud compara inclusive a psicanálise com uma cirurgia. Então o analista ele está sempre operando a partir da fala, a partir dessa associação livre de ideias, no sujeito do inconsciente. Aqui tem outro ponto, O que é o sujeito do inconsciente? Será que quando Freud está dizendo do inconsciente, Freud está falando da personalidade, Freud está falando do ego, Freud está falando do indivíduo de uma forma geral, ou ele está falando muito meticulosamente, do objeto com o qual trabalha o psicanalista. Isso é radical, para quem quer trabalhar com a psicanálise, porque no fundo, se você não tem ideia do que é o objeto da psicanálise, ou se você confunde, por exemplo, o sujeito do inconsciente ou o inconsciente recalcado, com o inconsciente dinâmico, por exemplo, ou econômico, o que você está fazendo é tudo menos psicanálise. Por quê? Porque quando nós vamos operar na clínica, é uma operação, e aí nós vamos poder pensar junto com outros autores pós-freudianos, principalmente, essa questão da operação através da linguagem, Depois eu vou passar umas referências para vocês aqui. Mas quando nós vamos operar, nós operamos no sujeito, Nós não operamos no indivíduo, nós não operamos na história que se conta, nós não operamos no tempo entre presente, passado e futuro, Nós operamos no sujeito. Essa operação, o primeiro que começa a fazer é Freud, e mais especificamente Lacan, no Seminário 8, retomando a leitura de Platão, ele vai dizer que Sócrates, foi um projeto, entre aspas, de psicanalista, quando ele interroga Alcibíades, no texto O Banquete, quando Sócrates interroga Alcibíades, Sócrates não está interrogando a pessoa de Alcibíades. Sócrates está interrogando o sujeito. Esse é mais ou menos, muito mais ou menos, a modalidade operatória do que nós vamos pensar enquanto um tratamento psicanalítico. Nós, a partir daquele que nos chega, falando, se queixando, nós permitimos com que a associação livre de ideias se produza. Ela não é algo natural, ela é o efeito de alguma coisa. Lembra que eu comecei esse vídeo falando de que depende essa regra fundamental. Então, o analista permite que isso se produza a partir do desejo de analista, Não é desejo do analista, mas desejo de analista. Lacan escreve um texto do Tribe de Freud, o desejo de analista, vale a pena ler para ter uma noção do que se trata. Mas essa produção, ou ainda melhor dizendo, nessa produção, que seria a associação livre de ideias, que seria a regra fundamental de um tratamento psicanalítico, nessa produção o analista vai operar. É interessante isso, porque no fundo, a própria operação do analista produz a associação livre de ideias.
Então, muitas vezes, e chegam muitos alunos para mim, né, muitos mesmo, assim, eu posso contar nos dedos, né, em 10 anos de prática, né, e de supervisão e trabalho com a formação, dá para contar nos dedos quantas pessoas chegaram até mim e tinham ideia da dimensão que é isso, né? Que a associação livre de ideias é efeito, né, da produção do analista. Ou seja, sem analista, sem associação livre de ideias. E aí a gente volta na questão do fundamento. O que forma o analista? Né? Para que essa associação livre de ideias, né, possa ocorrer. E, bom, essa é uma outra questão, né, que a gente trabalha aí com a questão da formação do analista, mas eu gostaria de retomar essa questão com vocês da associação livre de ideias. O Freud, quando ele cunha esse termo, associação livre de ideias, aqui nós podemos pensar N possibilidades, mas pelo menos duas nós vamos trabalhar nessa sexta-feira agora, dia 22 de maio, né, no grupo de leitura e supervisão, que é a associação livre de ideias, no sentido de que a associação ela é livre de uma ideia, ou livre de ideias, ela é, por assim dizer, o próprio movimento de se associar sem se prender a uma ideia específica, sem se fixar a uma determinada ideia. Ou seja, em outras palavras, sem que se prenda a um sentido. Né? Então nós estamos aqui no terreno da produção, do que disse Lacan depois, da metonímia, ou ainda no Freud, deslocamento. Né? Nós estamos dizendo aqui que essa associação livre de ideias é que a ideia, o pensamento é que você possa falar, associando, né, livremente N ideias. O que faz, né, propriamente dizendo assim, com que nós fiquemos presos a uma determinada ideia, né? A um determinado sentido, né? Isso aí é uma fixação, né? Como Freud vai dizer em uma outra cena. Então, veja que interessante, o próprio efeito da intervenção do analista tem como consequência produzir com que você desfaça esse nó, né? Que te faz ficar preso em uma ideia, em um sentido, em uma possibilidade. Eu acho isso fantástico, né? Eu acho isso incrível, porque no fundo, a associação, né, que chega a partir das entrevistas preliminares e do início da análise, por exemplo, ela está sempre fixada em determinada história, em determinado momento, né? Freud vai localizar isso no Édipo, né? Depois Lacan vai chamar isso de um significante, a qual o sujeito vai gravitar, né, um significante mestre. Bom, tem várias possibilidades por aí. Outra coisa que a gente vai pensar, né, com essa ideia de associação livre de ideias, um segundo ponto, é que a associação livre de ideias é livre de quê? Então nós já dissemos aqui, livre de um sentido, né, livre de ideias, mas também nós podemos pensar de uma forma muito simples, né, e isso a gente vê isso na clínica, a associação livre de si mesmo, a associação livre do analista, a associação livre da moral, por assim dizer. O que não invalida o primeiro ponto, né? Pelo contrário, nós podemos pensar que são efeitos paralelos que acontecem aí de forma concomitante. No fundo, conforme nós vamos nos livrando desse outro, né, vamos permitindo que as palavras possam se produzir numa cadeia, né, o mais livre possível, numa cadeia mesmo de sequência, né, uma série, né? O que nós temos aí, por exemplo, é a liberdade em relação ao outro. Marco, como assim? Na clínica isso é muito comum, né?
A gente escuta dos nossos pacientes, eu não ia falar isso aqui porque o que você vai pensar de mim? Ou então o paciente está falando um sonho e o analista está no meio desse sonho, aí o paciente não conta o sonho, ou seja, veja que interessante, essa ideia de associação livre de ideias não se dá. Por isso é importante a intervenção do analista, o ato analítico, para que o paciente, uma vez que esteja livre desse olhar, desse julgamento, dessa instância moral, possa dizer-se e no dizer-se encontrar algo da ordem do desejo. Essa é a direção do tratamento em psicanálise. Então, quando nós estamos falando de regra fundamental, a associação livre de ideias, ela depende necessariamente do desejo de analista para que isso possa acontecer. Ela não é algo dado de antemão, mas é efeito do próprio trabalho do analista, ok? Bom, essa aqui é só uma ideia de introdução, de conversa com vocês que vão estar presentes agora no dia 22 de maio. Depois a gente pode conversar mais durante o grupo, durante o encontro. Estou à disposição para outros momentos também, se quiserem. Agora eu vou falar um pouquinho da bibliografia, das referências, que o pessoal estava me perguntando. Marco, referência, vamos lá. Artigos técnicos de Freud, vocês podem encontrar aqui nesse livro da Autêntica, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que são os textos de Freud, tá? A partir da clínica. Então vocês vão encontrar aqui os artigos técnicos. Mais especificamente, vamos lá. Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico, sobre o início do tratamento, sobre a dinâmica da transferência, lembrar, repetir e perlaborar, ok? Então, esses aqui são alguns textos que vocês vão ter. Depois, livro Marco Antônio Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan. Aqui é o terceiro volume, A Prática Analítica, tá bom? Comprem os 3 volumes, que vale muito a pena. Eu acho o Marco Antônio brilhante, sensacional o texto dele, a escrita dele, e tem muito aqui também. Aí depois, para complicar um pouquinho mais e se aprofundar também na temática, Eric Porge, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. É um livro de uma leitura relativamente fácil, mas extremamente denso, no sentido de apreensão dos conceitos, Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui aqui na parte da capa, na contracapa. Estamos num momento no qual a psicanálise, fragilizada pelo seu próprio sucesso, que a empurra para a psicologização, é objeto de ataques frontais muito violentos, lançados no interior de discursos antagonistas e inclusive recobertos pela onda do discurso capitalista que, no limite, só a reconhece para reduzi-la a uma forma de psicoterapia, entre outras, com objetivos utilitários de curto prazo. Para resistir ao choque de um momento assim, faz-se necessário apelar aos fundamentos. É preciso esperar que a psicanálise supere essa prova. Se esse for o caso, sairá renovada dessa passagem. Uma passagem na qual seus fundamentos são, ao mesmo tempo, convocados e colocados em questão. Nesse movimento, palavra que tem a mesma raiz de momento, a psicanálise repete o ato inaugural de seu nascimento, volta a passar por suas origens, que ao mesmo tempo reinventa no après-coup, no retorno. Eric Porge, da introdução. Então, vale muito a pena esse livro aqui, que vai dar essa dimensão, principalmente, do que é um tratamento psicanalítico e como não tem absolutamente nada a ver com uma psicoterapia, por exemplo, tanto nos seus fundamentos quanto no seu método e nos seus objetivos finais. E, por último, mas não menos importante, vocês vão encontrar aqui nos escritos de Jacques Lacan, o texto Função e Campo da Fala e da Linguagem, e o outro que eu havia comentado no vídeo, do Tribe de Freud e do Desejo do Psicanalista, ok? Se quiserem emendar mais um texto sobre o sujeito, a ciência e a verdade. Então são 3 textos que vocês vão encontrar aqui nos escritos, mas fundamentalmente, a princípio,
né, vocês vão encontrar essas questões todas dos fundamentos aqui no Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, principalmente sobre a questão do que falar quer dizer, ok? Bom, vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem entre os seus colegas se gostaram, óbvio. Se não, críticas, dúvidas, sugestões, podem mandar aí via direct ou deixem aí nos comentários, ok? Um grande abraço e até mais.